Senhoras e senhores, damas e cavalheiros, moças e rapazes, meninos e meninas, esse é o nosso podcast Saúde e Negócios, o programa de entrevistas onde a informação é sempre o melhor remédio. Hoje vamos falar dos desafios da inovação e tecnologia na saúde, governança e riscos. Confesso que eu não sei nada nem do que eu li aqui, que dirá de falar sobre o assunto. Mas que bom estar numa mesa de pessoas que entendem do assunto. E hoje vamos falar com duas advogadas que vão se apresentar para vocês daqui a pouquinho, a Avelaine Santos e a Thaís Barcelos. Sejam muito bem-vindas, meninas, ao nosso podcast. E eu quero que vocês comecem dissertando o currículo de vocês para todo mundo. Escolham quem vai começar, porque eu só vou ouvir. Vai, Thaís. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouco o que a gente faz, né? Na parte jurídica, principalmente na saúde, e trazendo a parte de inovação, que é a minha especialidade, pelo menos. Daí já vou aproveitar e trazer o que eu faço. Eu sou advogada, focada na área de direito digital. Hoje eu coordeno a área de direito digital do Rossi Maffini Milman Advogados, que é um escritório com sede aqui em Porto Alegre, também em São Paulo, e a gente tem esse braço da inovação, voltada, claro, né, na área jurídica, para a saúde. Hoje estamos aqui no Health Meeting, apoiando o evento e também prestigiando nossos clientes. Formada há quanto tempo? Eu sou formada há 9 anos. 9 anos. Uma menina formada há 9 anos, então. Eu costumo não acreditar quando a pessoa é tão jovem assim já é formada há 9, mas tudo bem. Vou acreditar em vocês, né? Pode Até porque o acreditar. papel do advogado é falar a verdade. É o mínimo? Isso aí. Avelaine, Oi. o que te traz aqui, quem é a Avelaine e o que tu faz além de dar entrevista pra gente? Bom, é o primeiro podcast que eu faço. Não, mentira, é o segundo. Nós temos um canal também de podcast Legal. no RMM Advogados e a primeira vez foi lá. Mas enfim, eu sou advogada, especialista em direito do trabalho, processo de trabalho, mas eu coordeno a área de relacionamento com clientes e negócios do nosso escritório. Então, eu entendo um pouquinho das dores dos nossos clientes e vejo como é que a gente pode fazer melhor, porque afinal é parceria, né? Muito bom. O papo vai ser bom, então. Principais desafios da área da advocacia que vocês enfrentam nos dias de hoje e qual o papel de vocês aqui dentro do Sindiospa hoje, que estamos No lembrando Health Meeting? lembramos do Health Meet. Lembrando que estamos aqui no Health Meet Brasil 2025, dentro dos estúdios da PUC, aqui em Porto Alegre, que tem a parceria com o Sindiospa. Exato. Por favor, pode falar um pouco do Bom, nós somos advogadas, aliás, nós somos os advogados da feira, né, do Health Meeting, e somos advogados do Sindiospa. Nós atuamos em parceria já há alguns anos com o Sindiospa e quando falamos de feira, a gente achou que seria super importante fazer parte. Nós advogamos para hospitais há muito tempo, hospitais, clínicas, enfim, laboratórios, distribuidores. E a saúde é um braço muito forte lá do escritório. Então, por isso que nós estamos aqui, vendo os nossos clientes, conversando, trabalhando essa parceria e entendendo cada vez mais sobre saúde. E hoje de manhã a gente pôde compartilhar um pouco da nossa experiência na parte de governança, Sim, né? E trazendo a tecnologia para a saúde, como que a governança auxilia a mitigar os riscos da inovação tecnológica na saúde. E cada vez mais a gente está a gente está vivendo a digitalização na saúde e não só uma digitalização, mas uma digitalização complexa. Então, só para também tangibilizar. O que antes a gente via muito, por exemplo, em softwares de prontuário eletrônico, ou de gestão num hospital, agora a gente fala de monitoramento de pessoas através da tecnologia, ou diagnóstico de doenças através de tecnologia. Então, é uma digitalização complexa. E isso a gente trouxe no nosso painel, como que a gente faz para contratualizar isso, como que a gente mitiga riscos nessas contratações. Foi isso que nos trouxe aqui. Vamos lá. A gente trouxe isso, a Thaís só esqueceu de falar, através do nosso segundo Health Law Meeting. Muito importante, é verdade. Health Law Meeting. Ou O que seja, seria isso?
Ó, a Tá, palavra em lá eu inglês de sei que é novo. regra, lei, sei lá. A frase em inglês de novo. Aham. É o nosso palco É o nosso palco que a de. gente fala um pouquinho Tá, sobre direito na saúde em vários pilares, em vários olhares diferentes, muito bom. contratando com o poder público, a reforma tributária, o que que ela influencia para o setor de saúde. Enfim, e a gente hoje trouxe para falar um pouquinho sobre a inovação, que todo mundo fala, que todo mundo quer inovação nos seus hospitais, nas suas clínicas, mas a gente tem que ter alguns cuidados. Um cuidado que eu tenho, que eu trabalhei, né, numa multinacional, uma multinacional com cara de startup, que é a Web Global, aqui em Porto Alegre, que, aliás, se quiser patrocinar a gente, estamos aí. A LGPD, a Lei Geral de Proteção aos Dados, que com certeza tem a ver com o trabalho de vocês. E é toda essa inovação, essa busca por inovação, tecnologia, inteligência artificial, tem que estar protegida dentro da LGPD. Como que o trabalho de vocês entra dentro dessa inovação com a Lei Geral de Proteção aos Dados? Essa é uma atuação que a gente tem muito forte, principalmente na área de direito digital, porque os dados são a base para a inovação tecnológica, né? Para a gente conseguir executar ou implementar uma inovação, tu vai precisar desses dados. E a gente faz um trabalho, geralmente, junto com os hospitais, clínicas, startups, de organizar a casa e entender como esses dados qual é o fluxo que esses dados vão seguir nessa tecnologia que está sendo desenvolvida ou que vai ser implementada, trazer isso de forma coerente com a legislação. Né? A gente fala muito da LGPD, mas a gente já tinha antes da LGPD o próprio Marco Civil da Internet, que falava ainda que pouco, mas falava já um pouco sobre dados pessoais. Claro que a LGPD trouxe isso com muita força. Hoje a gente também tem, além disso, orientações que saem da própria Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um complemento, digamos assim, de forma muito de forma aqui bem prática, falando um complemento à legislação, né? Ou explicando um pouco o que a legislação queria dizer com aquilo. Então, a gente também tem essas orientações, esses guias orientativos, e nosso trabalho é muito nesse sentido, de orientar e, se necessário, fazer algum ajuste. Doutora, tua parte? Eu acredito que é o seguinte, quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas acham que está muito distante, e na verdade não está. Ela está muito perto. Então, a partir do momento que tu tens acesso aos dados da saúde de uma pessoa e aquela pessoa, vamos lá, uma pessoa pública, vou dar um exemplo qualquer, uma pessoa pública que está, sei lá, com alguma doença que não gostaria que aquilo saísse, né? Não queria que aquilo vazasse. E é o teu hospital, é a tua clínica que acaba vazando essa informação sobre aquela pessoa. A reputação que vem atrás, caindo, né, a reputação Sim, a daquela. má reputação. Exatamente, a má reputação que vai gerar é muito importante. Além de todo o resto, de toda a parte jurídica e legal que vai ser acometida com isso. Como que vazou essa informação, né? Então, muitas vezes as pessoas estão preocupadas em fazer inovação, estão preocupadas em ter cada vez Banco de mais, dados. exatamente, cada vez mais dados, Uhum. porém esquecem deste detalhe. E esse detalhe pode e vai influenciar muito negativamente se tu não souber administrar. E o jurídico, apesar de às vezes a gente não gostarem muito de nos ouvir, né? Eles não gostam muito de ouvir o jurídico. O jurídico é muito bem quisto, porque Sim, atrapalha, é trava, é chato, é chato, Diz que não chato. é chato. pode. Mas depois quando o pepino vem, daí Mas é uma me estratégia. ajuda, por favor, me ajuda. É isso aí. Exatamente, mas o negócio vamos resolver antes? Vamos prevenir Vamos prevenir? isso. Vamos trabalhar na prevenção para evitar que isso aconteça. É A que gente pode trabalhar bem, né? eu acho que a gente vê tantas coisas acontecendo que quando chega pra gente uma demanda, a gente já sabe às vezes o que vai Sim, ali na frente, né? Isso que vai ficar dessa forma, né? A gente já previne, olha, eu acho bom tu não fazer isso porque isso. vai acontecer tal coisa. A pessoa às vezes insiste, quer fazer, né? Mas às vezes acontece o que a gente Exatamente. previu, né? Eu falava com a Thaís antes, eu disse, Thaís, o nosso trabalho, apesar das pessoas não gostarem, assim, poxa, eu tenho que falar com o jurídico para ver se realmente é isso que precisa, ele vai me atrapalhar. O comercial nos odeia. E a gente sabe disso, Sim, né?
Porque é burocrático, Porque porque tem que isso, estar amarradinho para depois lá na frente não estourar. exatamente. Mas pense, aquela mãezinha, né? Botando como exemplo, eu falei isso pra Thaís, é igual aquela mãe que diz assim: filho, não sobe aí, você vai cair. E eles não voam. 5 minutos depois tá Tá caindo. estabacado no chão. Exatamente. Isso é o jurídico. Sabe que a Velaine, ela respondeu a pergunta sem eu perguntar. Ah, tá bom. Porque eu ia fazer exatamente essa pergunta. Uma coisa é eu ter os dados. A Thaís, ela gosta de suco de morango. Ela tem cabelo preto. Ela fala bem no microfone. Ela é advogada, o número de telefone e o endereço. Dados básicos que não vão comprometer. Outra coisa é a Thaís tem, sei lá, uma doença que ela não quer divulgar. Uhum. Esse cuidado, mesmo com orientação do profissional, como vocês, tem gente que ainda não toma o devido cuidado. Tem. Bastante. Esses dados que tu está trazendo, né, principalmente dados de saúde, dados de religião, são inclusive categorizados de forma diferente na legislação. Eles são Sim, considerados dados sensíveis. Né? tá. Orientação sexual, preferência política, tem alguns dados que estão nesse grupo. E eles são tratados de forma diferente justamente pelo caráter discriminatório que ele pode ter. Claro, Né? Então, quando a gente fala de saúde, é exatamente isso. Se eu não quero essas informações minhas sejam expostas, tem que ser feito um cuidado maior, né? Pela instituição que está com essas minhas informações, como pelos sistemas que ela utiliza. Né? Então, ela tem que cuidar não só o que ela tem como core business dela, mas também nos sistemas que ela utiliza para prestar aquele serviço de saúde que ela está me prestando naquele momento. E até tem vários casos não sei se vocês vão recordar, mas casos de pessoas famosas que às vezes são hospitalizadas sim. e sem querer vazam informações sobre o estado de saúde dela, informações que a família muitas vezes não queria que fossem divulgadas. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter bastante. Só que aí a gente cai num outro ponto também, que são as pessoas, né? Os sistemas, eles podem ser os mais seguros e robustos possíveis, mas são pessoas que trabalham ali. São pessoas que estão à frente de tudo. Então, a gente também tem que ter um cuidado não só com a segurança de sistema, mas também com a cultura que as pessoas daquele ambiente têm. Então, Eu vou aproveitar para consultoria online. Online não, consultoria gratuita. Eu trabalho com esporte. Eu sou Ok. radialista profissional, trabalho numa rádio conceituada, que é a Rádio Grenal, aqui de Porto Alegre, do Grupo Pampa, da Rede Pampa de Comunicação. Pode E, ser nosso cliente, tá? com Vamos certeza. conversar sobre isso. E aí o seguinte, às vezes acontece de um jogador de futebol dar baixa em algum hospital, Uhum. ou alguém famoso no meio do esporte dar baixa em algum hospital, e eu recebo o prontuário, sei lá, o primeiro atendimento. Eu vou fazer meu nome hoje. Ô, Gesiel, a doutora, a Velaine, deu baixa agora, que jogadora centroavante do Internacional de Porto Alegre. Deu baixa agora aqui, e ela tá com a perna quebrada, ela vai ficar 8 meses fora. que Só, furo de reportagem. só que o contrato dela, ela tem mais 6 meses. E aí vai dar uma confusão de contrato, porque ela vai pagar a parada e tal. Só que daí é o seguinte, eles mandam aquela velha e boa mensagem. Só não diz que fui eu que falei. Obviamente eu não vou dar fonte, mas não fala no ar. Mas por que tu me mandou a informação se eu não posso dar no ar, se eu não posso falar, se eu não posso dar a fonte? Esse tipo de cuidado com o profissional dentro do hospital tem algum tipo de orientação. Cara, não nem procura imprensa, porque uma que ele não vai poder dar no ar. Outra, é muito fácil rastrear. Quem é que teve acesso ao prontuário? 2, 3 pessoas. Se ela já saiu na mídia, é fácil de ter esse acesso. Ou é o cifragol, o bom e velho cifragol. Pô, não vou falar porque eu vou acabar me ferrando. Tem algum tipo de orientação dentro do hospital para a pessoa não falar esse tipo de coisa? Eu sou jornalista e não quero esse tipo de informação. Um, porque eu não posso dar, e outro, porque eu não posso dizer quem foi que falou. Tem orientação para eles? A maioria dos hospitais tem, sim, orientações sobre isso, né, de não divulgação, até porque é, como a gente estava falando antes, uma infração, né? A gente vai estar compartilhando uma informação sigilosa, um dado sensível de um paciente. Então, a maioria dos hospitais tem, sim, políticas que vedam isso, mas a gente sabe que acontece, né, como provavelmente tu recebe ou, né? Não, isso é uma pessoa falando. Imagina um jornalista que tem mais tempo de carreira, quanto coisa ele já recebeu. Uhum.
Sim. Exatamente. Então, a maioria dos hospitais tem sim, só que o que acontece? Muitas vezes é uma política que tu escutou lá na entrada do teu serviço, primeira vez que tu foi lá, foi contratado, te falaram, olha, tu não pode comentar sobre informações de dentro do hospital, sobre pacientes que são famosos. Aí tem até um núcleo de pessoas que eles especificam para isso. Só que tu escutou isso uma vez. Às vezes tu nem lembra mais quem são essas Sim, pessoas. E nunca mais isso foi reforçado ao longo do teu trabalho. tem que estar Aí sempre tá. reciclando a ideia na cabeça. Exatamente. Isso a gente trabalha bastante lá no escritório, que são os Isso. treinamentos. A gente chama de treinamento, que são treinamentos dessas boas práticas em em segurança digital, né? Então, aí informações que tu não pode revelar, em boas práticas que tu tem que ter com os dados dos pacientes. São questões que a gente trabalha nesses treinamentos. Se eu fosse entrevistar cada uma de vocês, uma por uma, eu teria 10 horas de perguntas para fazer para vocês. Isso é consultoria, eu acho, né? Então, Gratuita. não, mas que vocês têm muito conteúdo, pelo que eu percebi, aqui tem muita história para contar, tem muita coisa para explicar para gente. Mas o que eu posso fazer nessa versão pocket do nosso podcast é agradecer a presença de vocês. Obrigada, nós que Muito agradecemos. obrigado pela presença de vocês, muito simpáticas, muito queridas. E eu deixo aqui o convite para participar do podcast integral daí. 1 hora, 2 horas, 3 horas, quiserem trazer case de sucesso, case de fracasso também, que é importante contar, às Temos vezes, também de Comédias, os velórios. as É, comédias. porque tem gente que só conta Sim. os casamentos. É bom contar uns velórios de vez em quando. Eu acho que é a parte mais divertida, tu não acha? Exatamente. Muito obrigado pela participação de vocês. E para Obrigada. encerrar o nosso podcast, o nosso Health Meet Brasil teve mais de 20 mil pessoas passando aqui dentro. E eu quero que vocês deixem para aquela câmera ali, uma de cada vez, obviamente, para não dar briga e depois ter que chamar os advogados, uma mensagem final para o nosso público. Eu gostaria também de agradecer a presença aqui, o convite. Eu acho que a mensagem final é que as pessoas, quem está aqui na feira continue trazendo inovação para a saúde, continue inovando nesse setor que precisa tanto disso, mas que também não deixe de lado, né, a parte contratual, a parte de cultura das pessoas, que também observe isso, para que depois a gente não tenha que ir para o lado, procurar o jurídico só quando der problema, mas também procurar antes de dar o problema. Bom, eu agradeço muito a participação, foi muito divertido. Que legal. Aceitaremos o Com nosso certeza. desafio, que é participar de um Tá podcast registrado. maior. Tá registrado. Corta. E eu diria o seguinte, o Health Meeting é uma feira muito, muito, muito legal, que traz muitas conexões, muitos negócios, muitas pessoas. Quando tu consegue envolver pessoas, unir pessoas com propósitos semelhantes, que a gente está todo mundo aqui Sim. pensando em saúde, pensando em inovação, pensando em melhorias para nós, para o povo, né? Isso faz todo sentido. Mas sei o quanto é chato o jurídico. Eu sei, todo mundo fala, então eu já sei que é chato. E as pessoas têm que pensar o seguinte: ok, não é muito legal, mas eu prefiro resolver isso antes. Então, vamos fazer um contrato bem feito, né? Vamos resolver enquanto estamos todos sorrindo aqui, né? Enquanto nós estamos sorrindo, vamos resolver essa nossa união, né? Como casamento, vamos resolver nossa união quando estamos sorrindo. Porque o que acontece depois não vale a pena, né? A briga não pior. é legal, o prejuízo não é legal. Então, assim, entrega para nós, entrega para o jurídico, entrega para a Thaís e a gente faz. O RMM resolve esse problema para vocês. Merchan, né? Claro. Como é o nome da empresa mesmo? Rossi, Mafini e Milman Advogados. Muito bem. RMM. Isso. Boa. Avelaine Santos, Thaís Barcelos, muito obrigado pela Muito presença de obrigada. vocês. E eu vou encerrar aqui, que eu não gosto muito de frase clichê, mas combinado não sai caro. Elas explicaram muito bem que combinado não sai caro. Verdade. E é muito melhor prevenir do que remediar. Esse foi o nosso podcast Saúde e Negócio, diretamente do Health Meet Brasil 2025. Sigam conosco, acompanhem o nosso conteúdo, compartilhem o vídeo. E se caso não nos vermos de novo, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.